Convido todos nesse momento para que possam fechar os seus olhos, para que a gente consiga manter uma conexão mais concentrada. Que nesse momento possamos sentir a presença dos nossos amigos espirituais, toda a energia elevada desse momento nos abraçando. E vamos saudando os nossos mentores individuais, nossos anjos da guarda, nossos mentores, guias, companheiros que nos acompanham desde longa data, que nos protegem, que nos inspiram, que nos orientam, instruem, nos auxiliam dentro dos nossos compromissos, firmados antes da encarnação. Vamos saudando os mentores amigos do Espírita Soul, esses amigos que neste momento fortalecem toda essa conexão que temos uns com os outros, com um objetivo em comum. Comungando do Evangelho. Nos sentimos também a presença dos mentores dos nossos lares. Companheiros que cuidam de nós, da nossa família, deste ambiente que é um local de refazimento, de preparação. E nesse momento vamos abrindo as portas da nossa casa, permitindo a entrada das equipes de limpeza, proteção e higienização, representadas pelos índios Itaporãs, Brogotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia. Esses irmãos vão passando por todos os ambientes, desde entrada, quarto, sala, cozinha, limpando, higienizando, retirando formas, pensamentos, miasmas, deixando o nosso lar brilhante, preparado para mais um Evangelho, preparado para mais uma semana. Voltamos à entrada da nossa casa. Ricardo nos espera, com seus arqueiros, lanceiros. Pedimos a ele que deixe um ou mais seus soldados em frente ao nosso lar, protegendo contra toda e qualquer negatividade, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. E assim a gente vê a nossa casa de longe, repleta de muita luz, protegida. No seu topo é hasteada uma bandeira branca e um farol reluzente se faz aceso. Espiritualidade nesse momento percebe que em nossos lares está sendo realizado um Evangelho e se fazem presentes com outros irmãos tão necessitados do Verbo quanto nós. Nos ligamos às falanges espirituais do Dr. Bezerra de Menezes, de professor Eurípides Barçanufo e tantos outros veneráveis. E vamos nos ligando aos apóstolos, os primeiros cristãos, Paulo, Maria de Magdala, irmãos dedicados na divulgação do Evangelho, dedicados na sua transformação moral, que perceberam em Jesus, com Jesus, a importância que eram como espíritos
e ali deixaram o seu legado. Sentimos a presença da nossa Mãe Maria de Nazaré, nos deixando mais serenos, mais preparados para o Evangelho. Que nesse momento possamos esquecer dos nossos problemas, daquilo que nos causa aflição, que estejamos inteiros para o estudo da noite. E ela nos guia até Jesus. E agradecemos ao Mestre por hoje sermos conhecedores do seu Evangelho, por pouco a pouco, dentro das nossas limitações, tentando vivenciá-lo, entendendo como um guia para a vida imortal. E agradecemos o Pai pelo dom da vida, por estarmos hoje reunidos, pela saúde que temos, pela família, pelo alimento, por tudo que somos e por tudo que temos, que em verdade pertence a Ti, Pai. Somos muito gratos e dizemos do fundo do nosso coração: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por iniciado o Evangelho desta noite. Que assim seja. Boa noite, Laurindo. Bom te ver aqui, meu irmão. Boa noite, Rafa, Rose. Tudo bem, queridos? Boa noite, Leila. Boa noite para quem está acompanhando a gente no Instagram, para quem está acompanhando a live no YouTube também. Hoje a gente entra na curva final, que nos direciona aí para o fim do estudo do Evangelho. Boa noite, Mila. Obrigado, mãe. E a gente vai começar aqui o capítulo 27. Pedi e obtereis. E hoje nós vamos estudar em alguns evangelhos, está lá a condição da prece. Vamos falar do item 1, 2, 3 e 4. Eu queria começar levantando alguns questionamentos acerca de como nós nos comportamos quando nós estamos em prece ou quando nós vamos fazer uma prece. Mas vamos ler o Evangelho primeiro, né? O item 1 diz o seguinte: E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechada a porta, ora ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. E quando orais, não faleis muito, como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro que vós lhe peçais. Mateus capítulo 6, versículo de 5 a 8. Então vamos lá, aqueles questionamentos que eu disse que ia trazer, né? Será que a gente, assim como os fariseus,
nós também somos levemente ou bastante hipócritas em nossas preces? Vamos trazer a nossa reflexão para o que a gente realiza, para a qualidade da prece que a gente faz, né? Para a gente pensar se o que a gente faz está ok, o que a gente pode melhorar, o que a gente está fazendo de acordo com o que é orientado. E aí eu vou entrar num outro ponto diferente do que é orientado, que é como nós podemos colocar essa melhor qualidade na prece. Então, às vezes até de forma sem querer, né, não proposital, a gente realiza alguns comportamentos durante a prece não bastante automatizados, né, bem robotizados. Umas coisas que a gente fecha o olho, fala 2, 3 palavras que a gente está acostumado a falar, né? Ou antes de dormir, inclusive, que às vezes a gente já está cansado, que a gente está caindo no sono, vai lá e fala 2, 3 palavras só para falar que fez a prece e boa noite. Isso quando consegue terminar, né? A mesma coisa de manhã. A gente se vê numa obrigação de fazer a prece sempre de manhã e antes de sair do trabalho, e aí vai lá e fala 3, 4 frases e só para falar que hoje eu fiz a minha prece. Hoje eu fiz a minha prece. Mas essa prece tinha qualidade? Né? Ela foi feita de coração? Ou ela simplesmente saiu da sua boca pela pressa que você tinha naquele momento? Estou no item 1 por enquanto, tá, Leila? Por enquanto no item 1. Nós vamos até o item 4. E aí, Jesus criticou, né, os fariseus que faziam as orações em pé, as orações nos cantos das sinagogas. Por que eles faziam isso? Para que os outros os vissem eles fazendo essas preces. E a nossa oração, ela é uma coisa muito íntima, né? É uma coisa muito própria, porque nós não oramos para que os outros vejam. Acredito que nós não fazemos isso. Principalmente nós espíritas não temos muito esse hábito de fazer uma prece para que as outras pessoas vejam o quanto nós somos crentes fervorosos, o quanto nós temos muita fé em Deus, porque fazer a prece denota, né, essas condições. E a forma, na verdade, acaba sendo o que menos importa. Seja em pé, seja ajoelhado no canto, seja... Não importa a forma. É claro que a gente precisa ter um certo conforto. Para que a gente precisa ter esse conforto? Para que a gente tenha concentração. Para que a gente esteja atento, né? Imagina, a gente vai fazer, de novo, não adianta nada a gente fazer no conforto da nossa cama. Vou deitar lá, é confortável, deitadinho, gostoso antes de dormir. E a qualidade da prece não é boa. O conforto não vai trazer qualidade. Muito pelo contrário, vai trazer para a gente um relaxamento que a gente está precisando para o corpo físico, e a prece, na verdade, vai acabar sendo esquecida, né? Então, a gente não precisa muito se atentar a essa questão de conforto, a não ser que a gente, de fato, utilize ele para a nossa meditação. Uma outra questão em relação ao conforto. Quantas vezes em uma situação de dificuldade, que talvez vocês tenham já vivenciados, ouviram alguém passar, e naquele momento falou assim, caramba, eu preciso fazer uma prece agora. Nesse momento eu preciso fazer uma prece. Como que eu vou fazer uma prece nesse momento? Como que a gente faz? A gente vai lá, se tranca no banheiro, primeiro banheiro que vê, né? Se esconde de todo mundo para não ser visto, e porque a gente precisa de concentração, a gente precisa que essa conexão seja boa. Aí a gente não está preocupado se está dentro de um banheiro ou não. A gente está preocupado em ter essa conexão, né? Em ter essa qualidade na prece, que a gente consiga fazer essa sintonia que a gente tanto necessita nesse momento. Então, trouxe aí alguns exemplos de que o local mesmo é o que menos importa, porque o que vai importar, no fundo, é a forma como nós vamos realizar essa oração, né?
com quem que eu quero me conectar nessa prece. O que eu espero como resultado dessa prece? Então, antes de fazer a explicação de todas essas questões, eu queria trazer uma outra questão muito importante que a gente estuda no Livro dos Espíritos. O Espiritismo deixa muito claro e ensina a gente que a doutrina, que o Espiritismo ele não possui rituais, não é verdade? Então ele é algo muito simples. Acho que a maioria de vocês entendem isso já. Eu tenho alguns vídeos no YouTube sobre essa questão, sobre os rituais do Espiritismo. Por quê? O movimento espírita, apesar do Espiritismo não ter rituais, o movimento espírita ele é muito ritualístico, né? E por uma série de razões ele é ritualístico. E a gente tem que entender isso também. Claro que tem gente que não entende. Mas a gente tem que entender que todos nós somos pessoas, cada um dentro do seu tempo, de compreensão, de entendimento e também para que essa conexão aconteça. Antigamente, as preces dos selvagens, dos indígenas, eles não eram relacionados aos fatores meteorológicos e tudo mais, à natureza. E Deus está em todos esses lugares, não é verdade? E para eles aquilo de fato funcionava. Então, que a gente entenda e respeite isso, assim como a gente tem que entender e respeitar também cada uma das pessoas. Então, a gente vive numa sociedade que, historicamente, todos nós já temos centenas de encarnações, e nessas encarnações nós passamos por várias religiões, né? E provavelmente nós passamos por várias vezes pelo próprio cristianismo, né? Que já está há tanto tempo aí e toma conta, né? no mundo ocidental, com muitos adeptos há tanto tempo. Mas mesmo que não seja o catolicismo, todas essas outras religiões, ao longo do tempo, elas possuem as suas crenças, elas possuem os seus próprios rituais, e isso não vai tirar a qualidade da prece, né, da conexão. Então, a gente traz isso dentro da nossa HD espiritual. E não é do dia para a noite que simplesmente eu vou falar, não, hoje eu não preciso mais fazer nenhum tipo de ritual porque eu sou um espírito de luz. Beleza, a hora que a gente for no espírito de luz conseguir não só compreender, mas vivenciar isso, ótimo, parabéns, né? Mas o que a gente não pode é ficar fritando os outros. Tudo é um processo, né, desse autoconhecimento que a gente busca. Quanto mais a gente auto se conhece, mais a gente menos tem determinadas necessidades, principalmente materiais. E a gente tem mais compreensão entre os mundos também. Então, a gente podia muito bem, numa situação de aflição, no momento de angústia, no momento de dor, simplesmente fechar os nossos olhos para acalmar o coração e pedir a Deus ajuda. Simplesmente só isso basta para a gente? Para a maioria das pessoas, não. E a gente tem que entender isso. Para a maioria das pessoas, a gente poderia, por exemplo, que nem eu falei, estar num lugar barulhento ao invés de se recolher para se acalmar, para acalmar o coração e fazer essa conexão com Deus. Mas a gente ainda está muitas coisas da matéria, né? E a gente precisa se desligar. Só para vocês entenderem o quanto a gente ainda precisa das coisas para nos auxiliar na concentração, para que a gente mantenha a qualidade na prece. A gente tem os nossos 5 sentidos extremamente apurados. Então, quando a gente faz a prece, se a gente não fizer determinadas conexões, para algumas pessoas não rola. Então, olha só o que a gente faz para fazer uma prece hoje. A gente não pede para fechar os olhos? Começa aí já. Sempre pedir para fechar os olhos não deixa de ser um ritual. E aí a gente sempre pede para fechar os olhos para quê? Para que a gente tenha
uma maior concentração, porque se eu fizer essa prece de olhos abertos, talvez eu me perca no que eu esteja vendo. E aí o nosso sentido da visão nos trai. A gente às vezes precisa de um som ambiente para que os nossos ouvidos absorvam aquela melodia e serenem o nosso estado de energia. Então às vezes a gente está na correria do dia a dia, mas eu sei que está na hora do evangelho e tal, vou lá. Para algumas pessoas, dá o play na música lá, entrou naquele som, entrou no estado de relaxamento e para ela aquilo lá ajuda. Para algumas pessoas, pro olfato, é engraçado, né? Porque eu penso no meu trabalho, né? Às vezes a energia não tá boa, acende um incenso aí que a gente vai espantar essas más energias. Então, olha só como é importante essas conexões ainda para que a gente faça essa ligação para com o alto, para com a espiritualidade, para com Deus. Então, a gente precisa toda a prece rezar o Pai Nosso? Tem casa espírita que não faz, mas quase toda casa espírita você ouve depois de uma prece de abertura ou de encerramento, todo mundo falar de forma uníssona o quê? Que assim seja. Qual é a diferença de falar amém na igreja? Nenhuma. Praticamente trocou, não é verdade? Então olha quantas coisas a gente ainda... Por que a gente fala que assim seja todo mundo em voz alta? Não podia fazer em pensamento? Assim como na igreja, todo mundo não pode fazer o Pai Nosso em pensamento, como a maioria das vezes as pessoas fazem na casa espírita. Então todas essas reflexões eu trago não para que a gente veja o quanto a gente está errado, mas o quanto a gente ainda precisa disso, né? A gente não precisaria, mas a gente faz porque a gente tem essa necessidade e faz parte. E o importante é o que eu falei, é a gente não cair no julgamento e entender que cada uma das pessoas tem esses porquês, né? Tudo isso que eu falei são só alguns exemplos desses rituais que a gente tem, mas existem inúmeros que a gente realiza dentro do Espiritismo para que a gente consiga auxílio nessa comunicação. E tem gente que não utiliza de meditação guiada. Basicamente, o que eu faço na prece de abertura é uma prece mais extensa. Podia muito bem falar boa noite, Deus, está começando o nosso evangelho, mas justamente trago essa meditação guiada, é praticamente uma meditação guiada, para, mais uma vez, auxiliar na concentração, no objetivo do nosso trabalho. Enfim, cada um de nós acaba utilizando determinadas ferramentas em nossas casas, coisas que a gente aprendeu ao longo do tempo, tem coisas que a gente vai adaptando, tem coisas que a gente fala, nossa, não preciso mais disso e vamos mudar. E a gente muda, né? Se eu fosse fazer uma prece, talvez não faria do jeito que eu faço com todos nós aqui juntos. Enfim, tudo isso é muito particular e a gente tem que fazer o que faz com que a gente se sinta bem e que funcione para cada um de nós, né? Então a gente tem que simplesmente fazer de coração. É isso que é o mais importante. Para a gente fazer essa prece, o mais importante é que nós estejamos na nossa intimidade para com Deus, né? Com esse coração aberto, porque, como é dito aqui nesse item 1, Deus conhece as nossas necessidades, Deus conhece as nossas faltas, Deus conhece as nossas aflições, Deus conhece os nossos anseios e conhece as nossas buscas. A gente, se bobear, não precisaria nem falar. Olha isso. Talvez nem falar. Talvez nem pensar. Porque Deus nos conhece e sabe o que a gente precisa. Mas a gente precisa disso ainda. Nós ainda temos essa necessidade. E ainda sobre essa passagem de Mateus, tem dois assuntos pertinentes, só para a gente poder encerrar ele. Tem aquela parte que ele cita, que Jesus cita, né? Que eles já receberam as suas recompensas, né? Que os fariseus já receberam as suas recompensas. O que Jesus quis dizer nesse momento? É porque eles já foram notados pelos homens que estavam ali, né? O objetivo daqueles fariseus não era fazer uma ligação com Deus, era serem vistos, era dar uma infladinha no ego, era que as pessoas vissem o quanto eles
eram sábios, o quanto eles tinham essa comunhão, mas na verdade eles simplesmente estavam ali fazendo por fazer e para se mostrar, muito mais por orgulho do que de fato pela prece. A prece era o de menos, né? Por isso que a recompensa deles tinha sido alcançada pela percepção das outras pessoas. E que a gente não tenha um mal entendido de que Jesus está falando que as preces nas igrejas, nos templos, nas casas espíritas não têm efeito de forma alguma. Mas também a proposta que Jesus traz é que nós tenhamos essa intimidade com Deus, principalmente aonde a gente sentir necessário, né? A casa espírita, o templo, a igreja, ele é um local mais propício, até porque nós estamos lá indo buscar a Deus. Só que Deus está conosco o tempo inteiro, está entre nós, nós estamos entre Deus. Então a gente não precisaria, ou a gente não precisa só fazer essa conexão nesses ambientes, né? Em todos os momentos que a gente sentir a necessidade, a gente tem total condição de fazer isso. E eu quero ler o que vocês estão falando, escrevendo aí. Gratidão pelas palavras, viu, Rosana? A Carlinha comentou que hoje em dia o que a gente mais vê são fariseus, infelizmente. O importante a gente, mais do que ver os fariseus, é não ser como eles, né? Algumas crenças levam a essa automação da prece. Muito fazemos sem meditar a prece, sem ter essa atenção. Aí o Laurindo comentou, né, que a tua mão direita não saiba o que dá a mão esquerda. E é justamente essa observância que nós fazemos. Ok, nós sabemos que os fariseus não fazem a prece do jeito correto, ou não deveriam, ou não estão fazendo, que a gente não faça como eles, e que a gente não caia nesse julgamento. Quem tem rituais são os espiritualistas. E Leila, vou te contar um segredo aqui, tá? Todos nós somos espiritualistas antes de sermos espíritas. Toda religião que faz a conexão com a espiritualidade e que acredita que exista algo depois do desencarne, seja ele o que seja, seja o inferno, seja o céu, seja o purgatório, seja qualquer local, umbral ou mesmo as colônias, todos nós somos religiões espiritualistas. E aí dentro do espiritismo a gente faz a interpretação, uma interpretação mais profunda, né, do que a gente vai encontrar no além-túmulo. O espírita não realiza os rituais. Isso aí, Leila. O fato de irmos ao centro espírita, segundo a Carlinha, e tomar um passe é um ritual. Fazer a prece dos trabalhos, dos estudos é um ritual. Exatamente. Colocar água para fluidificar é um ritual, isso mesmo. O movimento espírita não tem muitos rituais como outras crenças, mas se analisarmos objetivamente, nós temos rituais que com o tempo foram criados. Isso mesmo. Assim como fazer a água, beber a água também faz parte desse ritual, né? E Kardec não ensinou nada disso. Exatamente. Não deixou nada disso escrito. Não Kardec, mas os espíritos não deixaram essas orientações, né? Deixaram muito claro justamente o contrário, que não tem necessidade disso. Mas considerando que o espiritismo ele é uma ciência e uma filosofia, até se abraçado com a parte religiosa muito maior hoje, principalmente aqui no Brasil, a gente vai ver que não, pensando cientificamente, filosoficamente, não tem essa necessidade. É a religião mesmo que faz com que esses ritos aconteçam. Boa noite para o Fernando, aqui do Bom Chiquinho Espiritismo. Aí a Camila, deve ser resquícios da tradição católica, como eu falei, né? Não só da tradição católica, mas de tudo que nós trazemos em nosso HD espiritual. A Ari escreveu aqui: com Deus me deito e com Deus me levanto.
que Nossa Senhora nos cubra com seu manto. Bonito. E o Fernando comentou aqui, mas é importante para nós reconhecermos as nossas necessidades e trabalharmos a gratidão. A prece é um momento de conversa íntima com Deus. Essa conversa proporciona essa oportunidade de autoanálise, mergulho no nosso íntimo e reporte ao Pai. Perfeito, Fernando. Aí o Ari citando, né, que foi a prece que ele aprendeu. E a gente carrega, né? Tenho certeza que todos vocês carregam impressões, né? As primeiras impressões que vocês tiveram dentro do Espiritismo. Quem tá desde berço, quem é desde criança, que nem o Ari, sei lá, passou por tanta coisa e guarda, né, na memória algumas dessas coisas que acabam fazendo parte da nossa vida e a gente acaba levando algumas conexões que a gente faz com Deus, com Maria, com Jesus. Boa noite, tia Márcia. Vamos lá, vamos para o item 2. Então já entendemos aqui um pouquinho dessa questão da prece. Aí é uma passagem de Marcos. Mas quando vos puserdes em oração, se tendes alguma coisa contra, perdoai-lhe, para que também vosso Pai que estás nos céus os perdoe os vossos pecados. Porque se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não vos há de perdoar vossos pecados. Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26. Aqui Marcos é muito claro, né? Nessa questão. Muito claro. E é bastante interessante porque é como se fosse uma regra áurea, né? Como se ele trouxesse uma regra áurea para a prece. Olha, e a regra seria essa: não faça preces com mágoa de alguém, né? Senão essa prece não vai ter o mesmo efeito. Por que isso? Porque a gente tem que entender que a prece é um momento sagrado, né? Não é um momento íntimo com Deus, com o Criador. A gente tem que estar completamente despido, né, das coisas que nos incomodam, das tristezas, das raivas, dos ódios, da falta de perdão, né, essa mágoa que é trazida. É que nem quando a gente vê uma família. Tem dois irmãos brigando. Aí o pai vira e fala assim: olha, parou e façam as pazes agora, senão os dois estarão de castigo. A ordem desse pai é para que aqueles filhos entendam a importância daquele ato, do ato de fazer as pazes, né? E aí, obviamente, o pai também perdoa os filhos que se perdoaram, que fizeram as pazes. E eles entendem, e a gente pode perceber também, que o castigo, nesse caso, não é porque o pai está penalizando eles. Não. O castigo nada mais é, na verdade, do que a própria consciência. Esses irmãos, se continuarem brigando, se brigarem depois de velhos, de adultos, eles vão ter efeitos por conta dessa causa. E a consciência vai cobrá-los. Não é verdade? E ainda mais uma questão familiar, que é uma questão tão próxima, o núcleo familiar é tão próximo da nossa conexão com o Pai. Então, que a gente também tenha essa percepção, né? Que nós não vamos ser castigados por Deus se nós não perdoarmos as ofensas dos outros. Mas nós mesmos, em algum momento, vamos, no nosso próprio íntimo, perceber que essa mágoa nos machuca, que essa mágoa nos entristece, que essa mágoa nos traz determinadas dores que não façam que nós vivamos bem. E aí a gente vai perceber que a nossa prece ela vai ter muito mais qualidade se a gente estiver com a nossa alma lavada. Vamos para o item 3.
E propôs também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, como se fossem justos, e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo, a fazer a oração, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava lá no seu interior desta forma: Graças te dou, meu Deus, porque não sou como os demais homens, que são uns ladrões, uns injustos, uns adúlteros, como é também este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de tudo o que tenho. O publicano, pelo contrário, posto lá de longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este voltou justificado para a sua casa, e não o outro. Porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. Então essa passagem de Lucas também é bastante clara, né? A gente percebe um fariseu bastante orgulhoso, que era uma característica deles, algo completamente diferente do que se esperava de um verdadeiro cristão. Então, mais uma vez a gente traz a reflexão, se a gente não está tendo um comportamento semelhante ao do fariseu, exatamente como nesse caso quer trazer, né? Será que às vezes a gente não agradece a Deus? Obrigado, Pai, por não ser igual à minha vizinha fuxiqueira. Obrigado, Pai, por não ter um filho igual ao do meu vizinho. Obrigado, Pai, por não ser igual àquele pobre surrupiado ali no canto da rua. Obrigado, Pai, por não ser aquela criatura perdida nos vícios. A gente, nesse caso, não está, né, tendo compaixão alguma por aquele irmão. Na verdade, a gente está só pensando de forma bastante egoísta em nós, né? E nós sejamos gratos, mas sem arrogância, sem a prepotência, sem o julgamento, que tudo isso possa dar lugar ao que é a indulgência, né? Que a gente entenda as situações dos outros, as necessidades que cada um tem, e que nós nem sabemos também pelo que nós vamos passar ainda. Então que nós estejamos sempre humildes de coração na prece, puros de coração na prece, caridosos de coração na prece, predispostos a oferecer o perdão quando estivermos em prece. Quando a gente faz as vibrações aqui, não é só para colocar o nome das pessoas que a gente ama, ou das pessoas que nós amamos e que estão passando por dificuldades. É para a gente vibrar pelas pessoas ao qual também nos causam dor. Porque às vezes elas, muitas vezes, às vezes não, né? Muitas vezes elas também estão em dor e não sabem, e causam dor a outras pessoas. Então, muito mais do que pelos que amamos, porque esses Deus sempre vai estar olhando, que nós possamos, de forma bastante humilde, lembrar daqueles que nos causam dor, né? E aí, que a gente possa, assim como o publicano, né, ao contrário do fariseu, se reconhecer como uma criatura falha, como uma criatura ainda em evolução, né, demonstrando essa humildade na prece. Aí o Fernando comentou lá, ainda sobre os rituais, né? Ritual é condicionamento. Eu só faço isso se for assim, ou se tiver isso. Já é complicado, né? Imagina as coisas, as muletas, né, que nós criamos para as nossas necessidades. Item 4. As condições da prece foram claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos coloqueis em evidência, mas orai em secreto.
em secreto. Não fingir orar demasiado, porque não será pelas suas palavras que sereis atendido, mas pela sinceridade delas. Antes de orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoa, porque a prece não poderia ser agradável a Deus se não partisse de um coração purificado, de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades, e se vos comparardes aos outros, procurai o que existe de mal em vós. E aí tem uma observação que Kardec coloca aqui. Quem quiser mais profundidade sobre o assunto, pode voltar lá no capítulo 10, nos itens 7 e 8. Então, resumindo todo esse bolo maravilhoso sobre a qualidade da prece. Quando a gente for orar, que sejamos sinceros, que a gente possa fazer essa prece de coração, que sejamos humildes, reconhecendo a nossa pequenez diante de tudo, diante do universo, que a nossa prece ela não possa ser feita apenas da boca para fora, né? Que ela não seja feita com o coração amargurado, que a gente possa higienizá-lo, limpá-lo dessa mágoa, que nós possamos usar a prece para olhar para nós mesmos, né? Para um momento de reflexão, para a gente perceber aonde nós estamos errando, uma forma de autoconhecimento, que a gente possa buscar essas respostas e elas vão nos ajudar muito em nossas vidas, né? Porque é muito fácil achar que tem tudo, tá tudo perfeito, e aí na hora que dá aquela dor de barriga, a gente, meu Deus, para onde eu corro? Mas por que isso aconteceu? E que a prece seja esse momento de entender por que esses problemas aconteceram. Eu falhei em algum lugar. Aonde eu falei, não, foi culpa do outro, tá, mas eu dei alguma liberdade? Eu dei espaço? Eu fui permisso em alguma coisa? Se eu não fui permisso, eu não estava preparado para aquilo. Por que eu não estava preparado? E tem alguns imprevistos que nós não vamos estar preparados mesmo. Tem coisas que a gente não vivenciou ainda para saber se a gente é forte ou não. Então a prece é extremamente importante para que a gente tenha e absorva essa fortaleza. Para encerrar, eu vou trazer uma história maravilhosa que eu amo. É uma história que eu ouvi o meu sogro contar desde quando eu era adolescente e eu nunca me esqueci porque ela me toca bastante. E eu vou contar ela para vocês agora. Se diz assim. O título dela é... Não vou contar o título, senão eu conto o final. Ela diz o seguinte: cada dia ao meio-dia, um pobre velho entrava na igreja e poucos minutos depois ele saía. Um dia o sacristão lhe perguntou o que ele fazia, pois havia objetos de valor na igreja, né? Ele ficou preocupado, não conhecia aquele idoso. E aí ele disse o seguinte: eu venho rezar. Mas é estranho, disse o sacristão, que você consiga rezar tão depressa, porque ele simplesmente entrava na igreja, ficava só um pouquinho, saía. Bem, retrucou o velho, eu não sei rezar aquelas orações compridas, mas todo dia, ao meio-dia, eu entro na igreja e falo o seguinte: oi, Jesus, eu sou o Zé, eu vim te visitar. No minuto eu já estou de saída. É só uma oraçãozinha rápida, tenho certeza que ele me ouve. Alguns dias depois, o Zé sofreu um acidente, ele foi internado. Estava no hospital da cidade. E aí, na enfermaria, ele passou a exercer uma grande influência pelos médicos, pelos enfermeiros, por todas as pessoas que trabalhavam lá no hospital. Os doentes mais tristes acabavam se tornando mais alegres. E todo aquele ambiente que antes era só de tristeza, de lamento, né, lamúria, angústia, agora eram só risos. Todo mundo ouvia o ambiente mais leve, graças ao Zé. Um dia a freira responsável pela enfermaria se aproximou do Zé e comentou: olha, os outros doentes dizem que você está sempre tão alegre, Zé. E aí o pobre
enfermo respondeu: é verdade, irmã. Estou sempre muito alegre e digo-lhe que é por causa de uma visita especial que eu recebo todos os dias. Ela me faz imensamente feliz. A irmã ficou intrigada. Já tinha notado, né? Na cadeira encostada na cama do Zé, ela estava sempre vazia. Não tinha visitas. Aquele velho era um cara solitário, sem ninguém. E ela perguntou: que visitas? Que horas? E ele respondeu o seguinte: bem, irmã, todos os dias ao meio-dia, ele vem ficar ao pé da cama por alguns minutos, talvez alguns segundos. E quando eu olho para ele, ele sorri e diz: oi, Zé, eu sou Jesus. Eu vim te visitar. E é com essa história que a gente vai se encaminhar para as nossas vibrações. Então, aqueles que quiserem, deixem o seu copo com água para fluidificar. E já podem começar a colocar aí os nomes aí para vibrar. E assim possamos mais uma vez fechar os nossos olhos, possamos fortalecer a nossa conexão com a espiritualidade presente, que nos ampara, que nos assiste. Possamos perceber que estamos envoltos de muita luz, de muitas energias positivas, inspiradoras para esse momento que encontramos agora. Que possamos compartilhar um pouco dessa boa energia, dessas boas vibrações, e sentindo elas saindo do topo das nossas cabeças, da palma das nossas mãos. Vamos vendo a espiritualidade absorver de cada um de nós essa vibração. E ela vai espalhando por todo o universo, pelo planeta Terra, por todos os povos que aqui habitam, por aqueles que se encontram em guerras, pelas criaturas que sofrem por desastres naturais, que passam fome, misérias. Vibramos pelo Brasil, por essa pátria que nos acolhe nessa encarnação, por todo o povo brasileiro, pelos dirigentes da nossa nação, pelas capitais, por Brasília. Vibremos aos nossos irmãos nas ruas, desamparados, sem família, sem um lar, perdidos no vício. Vibremos as crianças nos orfanatos, aos idosos nas casas de repouso, a todas as pessoas que estão doentes em suas casas, seus familiares, seus cuidadores. Vibremos pelos encarcerados, vibremos as pessoas que sofrem qualquer tipo de violência doméstica. Vibremos aos hospitais, aos profissionais da saúde, às pessoas que estão acamadas nos leitos de UTI.
e vamos vibrando pelos nomes colocados aqui essa noite. Vamos vibrando pela Silvia, amiga do Ari, que desencarnou recentemente. Ao Alfredo Magalhães, ao Diego Magalhães, ao José Neto, Carmelito, a Dilma, Norma Soledade, Terezinha Soledade, William Góes, Lorival Oliveira, Denival Santos, Natanael, Almira Carvalho e Luiz Mauro. A família Mota e Pinto da Silva, a Mônica Cardoso Felácio, a Luca e Piera, a família Riegger e Balbino, ao desencarne da Rosângela Duarte. Vibremos para essa companheira, que seja bem acolhida pelos bons espíritos. Vibremos pela Caroline Ferreira, a família Freire, a família Souza, a família Borges, a família Bonassim, a família Ferreira Rosa, saúde e paz. Ao desencarnado Juvenal da Paixão Barbosa, ao Felipe Silvério Barbosa, a Jéssica Luane Fernandes Silvério, a Júlia Fernandes Silvério, a Maria Aparecida de Almeida Silvério Barbosa, a Maria Fernanda Silvério Barbosa Isidoro, pela saúde física e espiritual da família da Adnete Santos, pelo Marcelo Ferreira de Souza, Bonicley Preston Leite, ao Antônio Rafael de Souza, Hilda Ferreira de Souza. Vibrações à família Costa e Santos. A Betânia Maria Ramos da Silva, Socorro Sérgio, a Daniel Isidoro, a Mércia Marinalva, a Maria de Fátima Ribeiro e família, a saúde mental e física de Edson Alves Rocha e Geraldo Xavier da Rocha, a Anita Soledade, a Marina Soledade, a Nádia Soledade, ao Alberto Magalhães, a Cremilda Magalhães, a Priscila Egli, a Elane Carvalho, a Josiane Balbino e ao Normando Júnior, a Mateus Santana, Pietra Moraes, a família Arruda, a família Zermiane, a Daniele, a Roberto, o Tiago, a Isabelle, a Carla e a Leila, e aos desencarnados Gil, Gustavo, Suzana, Ida, Garibaldi, Ataíde, Elazir, Gilberto e Ivo, a família Biagio, a família Kim Barbosa, a Maria Artemis Amaral da Silva e família, a Patrícia Felizardo e família, a Divanda Oliveira e família, Tamires Duarte e família, Aline Remígio e família, a Joyce Moraes e família, a Vinícius e família, a desencarnada Juraci, a desencarnada Wissoquim, ao povo da Líbia, do Marrocos e do sul do Brasil, como a Camila bem lembrou, né? Vivenciando desastres naturais. Aos desencarnados Lussandra Guimarães Rocha, a Dulce Antônia Ferreira Ribeiro, Ana Paula Assis, Alzira Alves da Rocha e José Xavier da Rocha, ao Eumano Menezes e família, Daniele Fernandes e família, André Torres e família, Beatriz e Giane, a Alisson Ferreira, as vítimas das guerras, a demissão, né, ao nosso companheiro Silva Aguar, que ele seja fortalecido aí após essa demissão, busque forças e esperança, né, para buscar um novo emprego. A saúde física e mental da família Rocha, ao Denis da Silva Aguiar, a Marina e família, a Rosilda e família, a Rêmia e família, pelo marido, pelo filho da Rosana, ao Geraldo Thompson, Rosineide e família, pelos amigos do trabalho e familiares da Rosana, pelos amigos e por todos nós que estamos aqui em live, pela saúde do Gustavo Nicolau, Josmar, Thaís, Manuela Nicolau e Gabriela Avanço, por Graça Helena Aguiar, pela saúde física e mental de Edilson Luciano da Silva e Anete Alves Rocha,
pelas desencarnadas Maria Madalena Nicolau, José Douglas e Maria dos Santos Nicolau, e um pedido especial pela passagem de Willie Nelson. Seja feita a paz, seja bem acolhido pelos irmãos. Por Lucas Otaviano, pela Ana Flávia Otaviano e pela Cecília Otaviano, pelos desencarnados Maria do Socorro Vasconcelos, Jorge dos Santos, Jailza Andrade, Dona Alzira e o Senhor Luiz, a José Fernandes Bezerra, Guiomar Nogueira e Arnaldo Vasconcelos, e por todo o nosso Brasil. É o nosso grupo de estudos desse Evangelho, pela persistência de todos e pela fé, sempre. Peço vibrações também à Clínica Fecundar, à LabFIV, aos seus profissionais, a Neuza de Oliveira, a Anderson de Oliveira, a minha mãe, o meu irmão, todos os meus familiares. Que nesse momento nós possamos ainda mentalizar alguém que a gente não tenha colocado o nome, possamos visualizar essa pessoa envolta em muita luz, recebendo todas essas boas vibrações. Que possamos, nesse momento, nos ligar mais uma vez às falanges espirituais do Dr. Bezerra de Menezes, que ele possa fluidificar as nossas águas, colocando nela os nossos remédios salutares, necessários para o nosso físico, para o nosso lado espiritual, que durante o nosso repouso de hoje, esses irmãos cuidem de nós, fortalecendo em nós tudo aquilo que tenhamos necessidade para que tenhamos mais uma semana aí aguerrida nos nossos compromissos, dedicados nos nossos trabalhos com a nossa família, que possamos colocar parte dessa vibração onde a espiritualidade achar mais pertinente. E assim encerramos conectando ao Pai, pedindo a Ele que cuide de nós ao longo de toda a semana, que nos envolva em seu amor, que toda essa amorosidade do Pai se reflita nos envolvendo, nos protegendo contra todo e qualquer mal, e que nós possamos manter fortalecidos em nós toda essa conexão através dos nossos bons exemplos, das nossas boas palavras, dos nossos bons pensamentos, e que estejamos aqui mais uma vez reunidos na próxima semana, firmes, fortes, felizes e abençoados. E encerramos o Evangelho da noite de hoje dizendo: nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus. E que possamos nos lembrar, né, da simplicidade de Zé, quando precisarmos nos lembrar de Deus. Lembrando também, como colocou aqui a minha mãe, né, que a prece deve fazer parte da nossa rotina, porque a prece acaba sendo também o alimento do nosso espírito. E essa prece, ela é a nossa conexão com o alto. É aquele momento em que a gente lembra que nós somos seres espirituais encarnados na matéria.
Gratidão a todos vocês, uma excelente noite de domingo. Fiquem com Deus. Até nosso próximo encontro. Beijo no coração de todo mundo.